vida. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito, puramente o Teu Espírito falando através de mim, Senhor, para esse povo que Te ama, que está aqui, para aqueles que vão, Senhor, receber essa palavra na sua casa, pela internet, pelo YouTube, Senhor, que o Teu Espírito possa penetrar juntas, medulas, dividir o corpo, a alma, o Espírito, oh aleluia, e que haja um renovo, e que haja, ó Deus, algo sobrenatural acontecendo nos lares, nas casas, nas famílias, onde quer que as pessoas vão receber essa palavra, Senhor, que o Teu Espírito as alcance, e que a Tua palavra frutifique em cada uma delas, em nome de Jesus, aleluia, amém, e graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado a todo o nosso time de louvor abençoado. Obrigado a você que está aqui nessa noite, como eu, para receber mais do Senhor, para receber mais de Deus e da sua palavra. Amém? Eu confesso que o Senhor colocou uma palavra no meu espírito, no meu coração, e muito propícia, muito pontual, né? E eu gostaria de dividir essa palavra com você nessa noite. Amém? Há algo que Deus tem preparado para o seu povo. A última vez que eu preguei aqui, eu falei, vou repetir só isso, que quando nós estamos vivendo um tempo difícil, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja na nossa nação, seja no país, no mundo, quando há algo difícil, uma perseguição, algo do tipo, é porque Deus está preparando o seu povo. É porque Deus está nos forjando, nos preparando, nos afiando como espada, porque Ele tem propósitos para mim e para a tua vida, amém? Ele vai me usar, Ele vai te usar, Ele vai usar você que está em casa, Ele vai nos usar. E para isso Ele precisa nos preparar. E para isso nós precisamos entender, como a própria palavra diz, tudo não é algumas coisas, não são algumas coisas, mas tudo é tudo. Não fica nada de fora. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então abre o teu coração. Preste muita atenção para não perder o fio da meada, né? Para pegar, absorver no teu espírito aquilo que o Senhor colocou dentro de mim e que vai jorrar em nome de Jesus para a glória dele sobre a sua vida. Amém? Salmos, primeiro texto, Salmos capítulo 116. Aqui o salmista Davi, ele escreve esse salmo e ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Olha só o que ele diz no versículo 3. Os cordéis da morte me cercaram. Olha como ele estava se sentindo, imagine. Para ele escrever isso, ele estava se sentindo assim, não é? Os cordéis da morte me cercaram. Ele estava se sentindo cercado. Cercado. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Olha só. Os cordéis da morte me cercaram. E angústias do inferno, ele chegou a usar essa expressão forte. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Era um momento da vida, uma fase da vida dele que ele estava vivendo assim. Agora olha o versículo, próximo versículo 4. Então, ou seja, apesar disso, depois de eu me sentir assim, então, ele fez alguma coisa. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples,
fui abatido, mas ele me livrou. Ele já está profetizando. Ele já está testemunhando, amém? Ele abriu a boca dele, clamou, invocou ao Senhor, apesar do momento de que ele estava se sentindo cercado pela morte, que ele estava se sentindo afligido pelo inferno. Ele estava vivendo um momento muito, muito difícil. Mas ele invocou o Senhor. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia qual era a única coisa que ele podia fazer. E ele fez. E agora ele já está testemunhando, né? Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Versículo 7. Agora ele apela para ele mesmo. Ele fala, volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aleluia. Amém? Esses tempos, esses dias que nós estamos vivendo, é dia do versículo 7, irmão. Ser um clamor da nossa vida. Volta minha alma para o teu repouso. Volta minha alma para o teu descanso. Outro salmo, o salmista escreveu, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera no Senhor, descansa no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Mas a nossa alma não quer confiar. A nossa alma, ela se abate porque é alma. É a função dela. Deus é tão tremendo, Ele é tão sábio, Ele deixou a alma em nós para nos abater mesmo, para nós clamar. Porque se tudo fosse tão perfeito, tão bom, a gente não acharíamos nós que não precisaríamos de Deus, que não precisaríamos orar, que não precisaríamos estar em comunhão com outros irmãos, deixa eu viver sozinho, isolado, enfim, a gente se acomodaria, mas Deus deixou em nós a alma, para que em momentos da nossa vida nós sim nos sentíssemos abatidos. Para que nós pudéssemos buscar ao Senhor e saber que dele, verdadeiramente dele, vem o nosso socorro e saber que há um repouso. Há um repouso. O tema da mensagem hoje é entrando no descanso. Eu e você de casa que está me ouvindo, nós precisamos entrar num lugar de descanso em Deus. Só existe um lugar, é em Deus. Não tem outro, irmão. Não tem outro. Parece que cada dia, parece que os dias vão vindo, os tempos vão se avançando, os anos vão passando, e a conclusão que nós chegamos é mais clara a cada dia. Não há outro lugar. Cantamos agora. E não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. O descanso de Deus está reservado para a tua vida. E quando eu falo em descanso, eu estou falando descanso aqui. Descanso aqui. Porque fato é que um dia nós vamos partir dessa terra e vamos descansar. Amém. Mas eu creio além disso, a fé que Deus plantou dentro do teu coração, ela não pode ser reduzida só também a isso. Mas você e eu precisamos crer, nós precisamos crer que nessa terra, no meio da luta, o que o salmista Davi falou? Ele falou, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou seja, eu posso estar no meio de uma guerra, eu posso estar me sentindo como ele se sentiu nesse salmo, cercado pela morte e a alma dele gritando dentro dele e ele querendo morrer, mas ele sabia que em Deus havia socorro, ele sabia que havia um descanso em Deus. É isso que nós precisamos entender e saber e crer. Há um repouso mesmo no meio da guerra. Sabe o que eu imagino o salmista falando? Pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, enfim, não importa o lado aqui, direita ou esquerda, eu não serei atingido. Eu imagino ele assim, ó, ele no meio de toda essa multidão que ele citou, todo mundo caindo e ele em pé. Eu imagino na minha mente, quando eu leio esse salmo, eu imagino isso. Não é? Não sei se você imagina como eu. Mas ele falou, pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Então está caindo gente aqui, está caindo gente ali, está caindo gente acolá, está caindo gente lá, mas nós, para a glória de Deus, estamos de pé, porque o Senhor nos sustenta. Não é porque nós somos melhores.
Não é porque nós somos da Palavra Viva, não é porque nós somos da Quadrangular, não é porque nós somos da Deus é Amor. Não, não, é porque nós somos do Senhor e nós somos filhos, como nós cantamos nessa noite, e Ele nos sustenta, irmãos. Ele nos sustenta a cada dia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Então o salmista convoca a alma dele. Volta para o teu repouso. Para com esse mimimi. Para com essa... Não deixa a situação que está acontecendo contigo te afligir. Volta para o teu repouso. Descanse em Deus. Olha só como que é interessante, né? O próprio salmista Davi, o próprio Davi, a própria pessoa de Davi, falando com ele mesmo. O cara tá louco, falando com ele mesmo, falando sozinho, ele tá se ministrando. É importante, muitas vezes, nós fazermos isso. É importante, muitas vezes, nós nos ministrarmos e falarmos, espera aí, eu tenho um Deus. Ele é real. E Ele está comigo. E é isso mesmo, pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu, que nem Davi, não seria atingido. Por quê? Porque o mesmo Deus de Davi é o meu Deus, o mesmo Deus de Davi é o teu Deus, o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. E nós não seremos atingidos. Agora veja, nós estamos falando aqui do salmista Davi, veja o próximo texto, uma outra situação difícil na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20 e 21. Aqui conta a história do nascimento de um dos filhos de Davi, que ele teve com Batseba, mulher de Urias. Só vou recapitular um pouquinho a história aqui, né? O único dia que a Bíblia conta, pelo menos, que a gente tem noção pela palavra, o único dia que Davi não foi para a guerra, ele resolveu ficar em casa descansando, mas não era tempo de descansar. O que a Bíblia diz? Há tempo para todas as coisas. Era tempo de guerra. Davi falou, hoje eu não vou. Hoje eu estou com preguiça, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu não vou para a igreja, não vou para o culto, não vou orar, não vou isso, não vou aquilo, não vou ler a Bíblia. A alma não quer, o corpo não quer e não vai querer nunca, nunca, nunca. O teu corpo nunca vai querer orar, a tua alma nunca vai querer orar. Quem quer orar é o teu espírito, entenda isso, irmão, de uma vez por todas, sabe? Nós precisamos entender isso em Deus, sabe? Se a gente esperar, dar aquela vontade, ou vir um anjo do céu e colocar uma faísca, né? Para sair do sofá, da cadeira e orar, a gente não vai, irmão. Amém? É o Espírito, o Espírito de Deus que está dentro de você, e o teu Espírito que Deus colocou para ter comunhão com o Espírito dele, é ele que quer orar. Então não espere ter vontade na tua alma, no teu corpo, que você não vai ter. Amém? Mas Davi resolveu ficar em casa, estava querendo ficar em casa. E naquele único dia que ele não foi para a guerra, a Bíblia diz que ele estava passeando no terraço do palácio, viu uma mulher se banhando, admirou a mulher, contemplou demais do que deveria a mulher, e desejou a mulher, e falou, cara, eu quero casar com essa mulher, eu vou casar com essa mulher de qualquer jeito. E se informou de quem que ela é casada, ela é esposa de quem? É a esposa de Urias, e Urias estava na guerra. E aí Davi mandou um recado, olha, manda Urias na frente da batalha. O que Davi estava querendo fazer? Matar o cara. E justamente o que aconteceu. Chegou a mensagem, o rei Davi mandou você ficar na frente da batalha, na frente dos guerreiros, na frente de todo mundo. Ele foi para frente de todo mundo. Obediência. Foi obediente. Morreu. E Davi casou com a mulher dele. Então Davi cometeu um erro aqui terrível. Né? É interessante que daí Natan chegou até ele, revelou o pecado dele. E é interessante que quando ele caiu em si, ele falou, meu Deus, eu pequei, Senhor, eu errei e tal. E Natan fala, vai ter uma consequência sobre a tua casa. Mas Natan também falou o seguinte, mas o Senhor perdoou o teu pecado. Sabe, ele não precisava caminhar com peso. Como eu, você que está me assistindo, não precisamos caminhar com peso, com culpa. Por quê? Porque há perdão de Deus sim sobre a nossa vida. Porque Deus sabe que nós somos vacilantes, errantes, que nós vamos continuar em aprendizado, errando, aprendendo. Então, há perdão de Deus para a tua vida todos os dias da tua vida. Amém? Só que a consequência ficou na vida de Davi. E aí, o que aconteceu? O profeta Natan falou, o filho que te nasceu vai morrer. De Betseba, né? Daquela situação pecaminosa, daquela situação onde ele armou tudo aquilo para ficar com a mulher de Urias, esse filho vai morrer. E agora começa então, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, diz assim, então Davi se levantou da terra e se lavou
e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, ou seja, foi para a sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Ficaram sem entender.